Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Quem tem Bíblia, por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte desse lugar, vai para a Judéia, porque os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer hora é a correta para vós. Som amém. Som amém. Por isso, em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer a confiança da liderança do grupo de jovens, a pessoa do Marcos, a pessoa do Luan, a pessoa do Everton. Quero parabenizar todos os jovens. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de pregarmos a sua palavra. Eu não sou de fazer isso, mas eu não vou pregar no tema. Tem mais 2 pregadores aí amanhã. Amanhã uma explosão de maravilha estará aqui de manhã. Então, com certeza, Deus terá algo maior amanhã. E a Senate amanhã à noite também vai dar lugar ao Espírito Santo mais uma vez. Amém? Eu só vou colocar a vírgula, depois eles vêm e vão completar aí o restante da frase. Irmãos, Jesus nasce de uma forma sobrenatural. Um anjo chamado Gabriel aparece a Maria e lhe anuncia o nascimento do Emanuel, do Yeshua, Jesus. Maria não entende de que forma ou como poderia acontecer isso, sendo que ela nunca tinha tido relação nenhuma com nenhum homem, a ponto dela indagar o anjo e dizer assim: olha, é difícil isso porque eu nunca toquei em homem algum. O anjo olha para ela e diz assim: ei, era impossível também para Isabel, mas Isabel está gestante de um filho. E no capítulo 1, no versículo 37, o anjo vai dizer assim: não há nada que seja impossível a Deus. O nascimento de Jesus é algo que traz dúvida, questionamento. A ciência não consegue entender como uma mulher deu à luz a um filho sem ter relação ou se relacionar com o homem. Mas nós acreditamos porque em nós habita algo que os do mundo não têm: a fé em Deus. E pela fé nós aceitamos o que está escrito e descrito na Bíblia. Mas depois do nascimento, a vida de Jesus passa a ser uma vida normal, no sentido do crescimento. Jesus vai para a escola como qualquer outra criança judia. Jesus é circuncidado ao 8º dia, como
qualquer outra criança. Jesus vai passar pela festa do desmame como qualquer outra criança. A sua adolescência é uma adolescência como qualquer de outra criança. A sua juventude se entende que é uma juventude igual a de qualquer outro jovem. Quando eu digo igual, eu digo no sentido de que Jesus não é aquele jovem superdotado, cheio de poder, que sai levantando a mão, curando todo mundo, não. Isso se dá a partir dos seus 30 anos, até porque não há referência, nenhum dado da sua, ou de algo assim, na sua adolescência ou juventude. Pois bem, mas quando Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade, que ele chega às margens do Jordão, é batizado pelo profeta João, algo diferente passa a ser notado. João tem uma revelação, e João vê descer do céu uma pomba que repousa sobre ele. João então vai expressar-se dizendo assim: aquele que me mandou pregar, ele disse que aquele que ouvisse repousar sobre ele o Espírito, esse seria o Messias. A partir desse momento, então, Jesus começa a comissionar discípulos, chamar homens para estarem do seu lado, participar e partilhar do ministério, compartilhar com eles do seu ministério. Pois bem, Jesus mora com José e com Maria. Jesus tem mais irmãos, ele está junto com a sua família. A Bíblia vai dizer, no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus, ele se manifesta em obras, e ele vai dizer a uma multidão que ele é o pão da vida. Jesus vem curando, libertando, salvando, transformando. Ele está em um dia dentro da sua casa. Uma grande festa está para acontecer em Jerusalém. Os seus irmãos olham para ele dentro das quatro paredes da casa e dizem assim: rapaz, suba para a festa, vai lá para onde tem a multidão, vai lá para onde estão os nobres, os fariseus, os escribas, os príncipes de Israel, vai lá para onde está a multidão e realiza essas obras que você faz, porque até os seus discípulos estão lá, para que eles vejam e eles entendam o que você faz. Porque ninguém que quer ser reconhecido publicamente faz as obras que tu faz nas ocultas. Os irmãos de Jesus estão dizendo assim para ele: você quer se aparecer, mas ficando aqui você não vai aparecer. Sobe para Jerusalém e lá no meio da multidão realiza tudo isso que você realiza. Porque quem busca reconhecimento não fica aqui. Quem busca reconhecimento está no meio da multidão. Quem busca aplausos está procurando os holofotes. Quem busca reconhecimento humano está procurando as revistas, as mídias. Então não fique aqui no nosso meio, porque você não vai prosperar. Olhe para mim, eu ia pregar no texto, no tema, mas eu disse no ótimo, eu não vou fazer isso, porque ainda eu sou sensível à voz do Espírito Santo, e Deus tem uma mensagem para o seu coração nessa noite. Eu sei que está frio, eu sei que a noite é fria, mas aqui a chama do poder do Espírito Santo aquece a minha alma e aquece a sua alma. Pode estar frio lá fora, mas vai começar a esquentar daqui a pouco. Fica tranquilo, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque aquele que ressuscitou no terceiro dia está aqui nessa noite. Eu não vim aqui me encontrar com o Renato, eu não vim aqui partilhar de uma festa social, eu vim aqui para um culto de avivamento na pessoa daquele que aviva, aquele que está morto. Eu não vim aqui para olhar o seu corte de cabelo, o seu sapato, o terno que você veste, o relógio que você está usando, o celular que você tem, não. Eu vim aqui adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele já está no nosso meio. Se você acredita, dá um glória para Ele, porque Ele está aqui para receber a sua oração. Entenda que parece que dentro da
estão ao nosso lado, os nossos familiares, as pessoas mais próximas de nós, não entendem o que Deus tem na minha e na sua vida, não entendem que Deus te separou, não entendem que Deus me deu uma vocação, não entendem que Deus me chamou para uma obra grande, não entendem que o que Deus te entregou é coisas que mexem com o inferno e com a estrutura dos mundos dos espíritos. Mas deixa-me dizer, Jesus também passou por isso, Jesus também foi discriminado pela sua família. Os irmãos de Jesus entendiam o que ele queria se mostrar, eles sabiam da história, porque eu não posso acreditar que José e Maria esconderam a forma em que Jesus nasceu dos seus irmãos. Mas entenda uma coisa, irmão, é assim mesmo. Ciúme vem, levante vem, calúnia vem, barreira vem, muro vem, prova vem, levante vem, mentira vem, falsidade vem, tudo vem contra nós. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece de pé. Permanece de pé. Muitas vezes a pessoa olha a moça e diz assim: nunca cantou, está cantando agora por quê? Olha o moço e diz: nunca tocou, vai tocar agora por quê? Olha o adolescente e diz: nunca pregou, vai pregar agora por quê? Olha aquele irmão que sentava no nome da igreja, veio lá à porta, nunca foi obreiro, quer ser obreiro por quê? O raciocínio é o mesmo dos irmãos de Jesus. Está buscando se aparecer, está buscando fama, ele quer mostrar que ele é alguém. Jesus olha para eles e tem uma mensagem concisa, enfática e precisa. Jesus diz assim: não é chegada a minha hora. Para vocês qualquer hora é hora, mas não chegou a hora de subir lá e me apresentar no meio da multidão. Entenda que nessa caminhada tudo tem um processo. Entenda que nessa caminhada tudo tem um tempo. Entenda que no meio da caminhada portas vão se abrindo. Entenda que no meio da caminhada coisas vão acontecer que vão te levar para o lugar em que você tem que estar. Mas entenda que há momentos que tem que ficar dentro de casa mesmo, ouvindo o que você quer se mostrar. Entenda que tem momentos que você tem que ficar dentro de casa mesmo, ouvindo e aguentando humilhação, que você quer aparecer, que você quer ser melhor. Mas entenda uma coisa: Salomão foi muito feliz quando ele disse assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de chorar, há um tempo de ser humilhado, há um tempo de ser esquecido, há um tempo de ser abandonado, há um tempo de ser deixado de lado, mas há um tempo de sorrir também, há um tempo da alegria, há um tempo do reconhecimento, há um tempo que a porta abre, há um tempo que o sorriso vem nos lábios, porque quem nos chamou é quem nos preserva para a boa obra. Olha para mim, eu vou encerrar. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela. Diga para ela: não acreditam em você? Faça essa pergunta: não acreditam em você? Diga para ela: fica tranquila, porque não acreditaram em Jesus também. Mas ele morreu, ressuscitou, está vivo e está entre nós nessa reunião.
As pessoas que nos abandonam foram as pessoas que nos viram em noites ininterruptas em oração de joelho dobrado. Mas quando Deus começa a nos usar, é assim mesmo. A graça de Deus, ela traz divisão e não tem como ser diferente. A graça de Deus afasta a pessoa de nós. Quando você não tinha a graça de Deus, que as suas atitudes eram humanas, no sentido de mau testemunho, você tinha muita gente do seu lado. Mas agora que você tem um compromisso com Deus e resolveu ser diferente, olhe para você. Talvez você esteja sozinho. Sabe por quê? Porque você optou pela presença de Deus. E agora eu vou bater firme. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Ou é crente ou não é crente. Ou está cheio da presença de Deus ou não tem a presença de Deus. Você se lembra quando você só queria cinema? Você se lembra quando você só queria as praças de alimentação nos shoppings? Você se lembra quando você só queria futebol? Você se lembra quando você só queria videogame? Você se lembra quando você não tinha compromisso com Deus, com a igreja, com o ministério, com ninguém? A todo momento você tinha alguém do seu lado. Da mesma forma com Jesus. Quando Jesus olha, a própria família está se afastando dele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: pode se afastar o pai, e isso é profético. Pode se afastar a mãe, pode se afastar o irmão, pode se afastar o primo, pode se afastar o sobrinho, pode se afastar o tio, pode se afastar o sogro, mas o Espírito Santo está conosco para nos dar vitória. Olha para mim, eu vou encerrar. Olha para mim, olha para essa pessoa que está do seu lado. Eu sei que eu sou chato, dá uma olhadinha para ela. Dá uma olhadinha para ela. Diga para ela: você pode até me abandonar. Diga para ela: você pode até virar as costas para mim, mas o Deus que eu sirvo não vai me deixar sozinho. O Deus que eu sirvo vai me dar vitória, vai abrir as portas, vai prosperar o caminho. Porque assim, irmão, as pessoas não entendem que agora nós não fazemos porque nós queremos fazer. As pessoas não entendem que agora você prega, não é porque você quer pregar. As pessoas não entendem que agora você canta, dizendo que as portas se abrem, os cárceres se abrem, as correntes se quebram. Não é porque você quer cantar, é porque o Espírito de Deus está em você e Ele te impele a louvar a Deus e a exaltar Ele. Quando o plano chega, quando o laço vem, que você pula fora do laço, que você rejeita o prato, as pessoas dizem assim: olha para ele, agora que é cessando demais, não é? É o Espírito Santo impelindo para renunciar ao pecado e abraçar a graça e o poder de Deus que não nos deixa. Aleluia! Eu brinco, e todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso. Os jovens sabem disso, os obreiros sabem disso, os músicos sabem disso. Mas tem tempo para tudo. E brincadeira excessiva demais perverte o ambiente. Igreja não é lugar de ficar imitando língua estranha. Se você não acredita, fique em paz. Vai chegar a sua hora. Mas brincadeira tem limite.
O seu fim vai ser aqui. Você vai voltar. Vai para onde você quiser. Davi disse assim: se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu descer para baixo no mar, lá você também está. E Jonas entendeu isso. E Jonas entendeu isso. Não queria pregar, porque tinha raiva dos ninivitas e achava que os ninivitas não eram dignos de arrependimento. Ficou 3 dias dentro de um ventre de um peixe embaixo da água, para entender que não tem como escapar de um Deus que fez os céus e a terra. Não tem como escapar de Deus. Se o tempo for de não ser reconhecido e ser humilhado pelos irmãos, faça como José, vá para a cadeia, vá para a casa de Potifar. Mas deixa eu dizer, no final da história, talvez você seja governador em uma posição, porque você passou pelo preço e pagou o preço que tem que pagar. O que muitos não querem hoje é pagar preço. O que muitos não querem hoje é compromisso com Deus. Tem um pastor muito conhecido, começou no nosso meio. Essa semana ele estava numa igreja, coisa de um mês atrás talvez, sentado em cima de um púlpito, sentado, sem sapato, sem meia. Um outro pastor também sentado em cima do púlpito, sem sapato, sem meia. E os dois de pé colado. E esse pregador dizia que através dos pés estava passando para o pastor a comunhão dos apóstolos. Veja a que ponto o Evangelho está chegando. Veja a que ponto as pessoas chegam por amor ao dinheiro. Veja a que ponto as pessoas chegam por reconhecimento. Jesus olha para os irmãos deles e diz assim: ei, a minha hora ela vai chegar. Não preciso tirar o pé e ficar aquele palhaço em cima de púlpito fazendo pão de besta. A minha hora ela vai chegar. Eu tenho uma profecia para você hoje. A sua hora vai chegar. Seu tempo vai chegar. Na casa do Evangelho. O seu momento vai chegar. A porta que Deus prometeu vai se abrir. O milagre que Deus prometeu, que você vem buscando, vai acontecer. Lá dentro da sua casa a salvação vai entrar. Você não vai morrer assim, porque é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Mas deixa eu lhe dizer, se não querem reconhecer o problema deles, porque o seu tempo vai chegar. Se não querem tirar a mão agora, o problema é deles, mas o seu tempo vai chegar. Se não querem estender a mão e te ajudar, o problema é deles, mas o seu tempo vai chegar. Porque Deus preparou para você um tempo bom. Escute. Eles não sabem, mas eles vão ter saudade de Jesus. Eles vão ter saudade de sentar na mesa com Ele. Vão ter saudade de ouvir. Vão ter saudade de ver dentro da casa andando. Mas vai chegar um momento em que Jesus não pode voltar para casa, porque a agenda dele está assim, até o dia em que ele entra dentro de Jerusalém. Mas ele não entra andando. Ele entra montado em um jumentinho. E o jumento
Era o melhor transporte da época. Aí você pode dizer, poxa, mas Jesus de jumento? No tempo de Jesus não tinha captiva, não tinha Ferrari, não tinha Maserati, né? Não tinha isso. Isso era o nosso tempo. Jesus entra dentro de Jerusalém montado em um jumento e as pessoas gritando assim: Hosana, 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 Hosana. Não era Pedro aqui, João ali e Tiago lá. 3 almas gritando, não é não. É uma massa humana gritando Hosana, Hosana. É tempo de reconhecimento, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero dizer que vão gritar Hosana para você, mas eu quero dizer uma coisa: que vai chegar o tempo do reconhecimento das portas abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida sentimental. Recebe essa palavra, porque o Deus da peleja está aqui nessa noite para lhe dar vitória. Na catarama da Sorieval. Olha para mim, eu estou encerrando. Não tem nada mais triste do que o filho esperar uma palavra de apoio do pai e o pai dá para ele uma palavra de desânimo. Não tem nada mais triste do que a esposa esperar do marido uma palavra de apoio e o que ela ter é uma palavra de desânimo. Não há nada mais triste do que o marido precisar de uma palavra e a mulher ter uma palavra de desânimo para ele. Nada pega mais o coração do que meu irmão carnal está passando por um momento difícil e eu pegar e desprezá-lo. Não há nada mais difícil do que isso. Não há nada mais difícil do que a minha irmã está precisando de uma palavra e o que eu tenho para ela é dizer assim: olha, você está passando por isso. Deixa eu lhe dizer, quem mais sofre com o erro é quem comete o erro. E mostra para mim que é diferente. Mostra. Pode levantar. Você acha que é bonito o pastor chegar aqui numa Santa Ceia e dizer assim: olha, o Alexandre está disciplinado. Você acha que aqui dentro não vai doer? Você acha que quando eu me encontrar com os irmãos na rua, eu vou ter coragem de olhar nos olhos dos irmãos? Você acha que na minha mente não vai ter uma condenação dentro de mim? Quem mais sofre com o pecado é quem comete. Quem mais sofre com o erro é quem se permite errar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o único que pode levantar não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu primo. O único que pode lhe levantar e mudar essa história é aquele que ressuscitou e está aqui nessa noite. Talvez você esteja procurando palavras de apoio em pessoas que não tem encontrado. Talvez você tenha procurado um ponto seguro em pessoas que não tem procurado. E eu não prego para a parede. Se tem uma coisa que eu tenho coragem, é de entregar a mensagem. Talvez você tenha procurado apoio em homens e em mulheres e não tenha encontrado. Mas eu lhe apresento alguém que morreu por você.
cabeludos que estão dele? Absalão? Quem olha para Davi em fuga de Absalão, entende, chegou o fim de Davi. Quem olha para Davi como um rei destruído, tendo uma filha estuprada pelo próprio filho, olha para dentro da casa de Davi, vê tudo quebrado, diz: Davi nunca mais se levanta. Mas Davi sabia que algo que muitos não sabem, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Às vezes a gente vê chorando e a gente não liga. Às vezes a gente vê gemendo, não liga. Às vezes a gente vê a pessoa se rastejando, a gente passa, bate o pé, e o pó sobe. Mas há um Deus nessa noite que não despreza. Há um Deus nessa noite que não despreza as tuas lágrimas, o teu choro. Há um Deus que não despreza a tua dor, e Ele está aqui nessa noite. Eu creio. Sorte de pé em nome de Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos querem um carro? Diga amém. Quantos querem uma casa? Diga amém. Quantos querem um bom emprego? Diga amém. Quantos querem dinheiro? Diga amém. Você quer dinheiro, irmão? Se sobrar, manda para lá. Está precisando, né, Ana? Quantos querem a graça de Deus sobre a vida? Levante a sua mão. Decando